Ciganos da Nova Terra, Tânia Barbosa, taróloga no carnaval. Vamos falar de carnaval, né? Toca a vinheta. Para falar de carnaval, né? Tem que enxergar, né? Pelo menos. E vamos a ela primeiro, antes de falar de carnaval. Ela, querida. Tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofreste todas as formas de humilhação e preconceito, tu que fostes amedrontada e jogada ao mar para que morresse de sede e de fome, tu sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permita que meus inimigos zombem de mim ou me maltratem. Que tu sejas minha advogada diante de Deus, que tu me concedas sorte, saúde e abençoe toda a humanidade. Toda a humanidade que vai precisar esse mês inteiro. E os próximos também, né? Para falar de carnaval, a gente teve que passar essa semana e eu gostei muito de uma coisa que eu vou até pegar porque eu anotei. Essa semana começou os Jogos Olímpicos lá fora, né? Lá nos Jogos Olímpicos de Inverno, lá na Itália. E eu assisti a abertura e aquilo eu fiquei pensando assim, poxa, uma coisa que está passando para o mundo inteiro, é uma coisa super tradicional, interessante. Teve, inclusive, várias modalidades de esporte que eu nunca ouvi falar. Eu até anotei. Luge, você deitado de costa num trenó. Skeleton é deitado de bruço no trenó. Curling é uma bolinha que escorrega no gelo e o cara vai limpando na frente para poder a bolinha entrar num círculo. Lacrosse é uma equipe com taco lacrosse, que é uma rede na ponta de um taco. E biatlo e duatlon. Duatlon é esqui cross ou sky cross com tiro, mais tiro esportivo. Nunca tinha ouvido falar nessas modalidades. Então, eu achei interessantíssima. Serve para as crianças, serve para a juventude, serve para incentivar as pessoas não só a conhecerem, especularem por curiosidade e até um dia se especializarem nesses esportes onde tem neve, onde jogos de inverno. Muito interessante. Por que o Brasil não pode concorrer lá? Por que não? Então, eu associei esses Jogos Olímpicos com o nosso carnaval que vem aí. Porque o nosso carnaval, por que não passar o carnaval para o mundo inteiro? O carnaval é uma ópera ao céu, ao ar livre, ao céu aberto, ao ar livre. É uma ópera, porque aquilo ali são situações não só da nossa história do Brasil, que pega a história do mundo inteiro, como pega também fatos isolados ou personalidades isoladas que fizeram parte da nossa história, estão fazendo parte ou não. Então, eu até listei algumas escolas. Vou passar em 2 vídeos, semana que vem eu estou já no pleno carnaval, aí eu continuo, tá? Hoje eu fiz só de 2 escolas, de 6 escolas, que são 12, né? Fiz só de 6 escolas. Então, por exemplo, a primeira, que vai ser em Niterói, é sobre o nosso presidente. Não tenho nada a declarar. Vamos ver o que eles vão mostrar. Já a Imperatriz e a Mocidade Independente está falando de 2 artistas. A Imperatriz é Ney Matogrosso e a Mocidade Independente Padre Miguel é a Rita Lee. Então, são 2 personagens, são 2 artistas importantes para a nossa cultura, que eu espero como é que eles vão desenvolver esse enredo, porque são coisas interessantes, figuras importantes, são figuras extravagantes, né? A Rita Lee já faleceu, mas o Ney está aí. Então, são figuras extravagantes da nossa cultura que estão inseridos numa dialética, numa ideologia muito importante na época deles. Tanto a Rita Lee quanto o Ney, eles passaram pela ditadura. Então, a ditadura é bom ser mostrado o que se passava naquela época, que é para os nossos jovens que não viveram aquela época
para que eles vejam, saibam o que está se passando e aquilo que se passou naquela época, certo? Então, vamos dizer, a liberdade de imprensa, a liberdade de fala, várias liberdades eram sobrepostas, eram, vamos dizer, censuradas na época. Mas, em compensação, um dos melhores planos de revitalização do nosso país foi durante a ditadura militar. Se hoje nós temos uma ponte Rio-Niterói, é do governo militar. Se nós temos as coisas nucleares, aquelas indústrias nucleares aí de Angra dos Reis, tempo dos militares. A Transamazônica, que acabou não tendo terminada, é dos governos militares. Inúmeras obras. O Brasil teve um levante, principalmente na época, nos 3 primeiros presidentes militares, foi um levante econômico espetacular, o maior boom da história do Brasil foi no período da ditadura militar. Certo? Claro, tudo se desgasta, tudo se demerece, as coisas mudam. E aí muda também o carnaval. O carnaval, na minha época, era um carnaval que as pessoas iam para brincar. Famílias e famílias iriam para brincar. Hoje vão famílias para brincar, sim, mas a quantidade de gente para dar golpe, para roubos, assaltos, é enorme. E as pessoas vão para beber, cheirar, consumir drogas e arranjar confusão. Na minha época, eu não gostava de sujo, que eram blocos de rua, mas eu ia para os grandes clubes e nos clubes brincava-se de tudo, tinha todo tipo de brincadeira, as grandes marchinhas que nós conhecemos hoje foram do período de 60, 70 até 80 no Brasil. Então, Ney Matogrosso e Rita Lee, espero que eles desenvolvam um enredo muito bom, muito interessante. E os outros enredos são como o da Portela, que é um pai de santo africano, e a Mangueira, que é um curandeiro do Amapá, e a Beija-Flor, que é um candomblé de rua do Nordeste, mais preciso de Pernambuco, ele busca a ancestralidade, busca o nosso período da escravidão, o período dos africanos no Brasil. Então, um período magistral, que tem uma cultura riquíssima e que isso é altamente bem desdobrado, não só pela ideologia, não só pela filosofia da época, o conhecimento, os nossos colonizadores, porque essa garotada que está aí precisa saber dos nossos colonizadores, que não foram colonizadores, foram usurpadores, porque os índios que eram donos da terra. Então, inúmeras tribos africanas habitavam todo o continente americano, lá do Canadá até o Chaua, lá na Argentina, toda a América do Norte, Central e do Sul, habitada por tribos indígenas. Maravilhosa, incas, maias, astecas, maravilhosos. Organizadíssimos. Quem foi ao Peru, quem vai ao México, as pirâmides, as coisas maravilhosas que tem lá. Quer dizer que, então, os nossos usurpadores, que foram os colonizadores portugueses e espanhóis, que dominaram até a partir do século XV, 1494, com o Tratado de Tordesilhas, e aí eles fizeram isso tudo que está aí. Então, nós somos uma mistureba, índio, negro e branco. Bastou, né? A nossa miscigenação maravilhosa. E isso é mostrado no carnaval. Então, é uma expressão cultural altamente espetacular. E que isso realmente, como os Jogos Olímpicos lá de inverno, isso deveria ser passado em rede nacional para o mundo inteiro, porque é uma cultura riquíssima. Por que para o mundo inteiro? Porque nessa época, como é inverno no hemisfério norte, a maioria de todos os turistas que nós recebemos no carnaval são oriundos do hemisfério norte. Eles fugidos do frio de lá, da neve, das nevascas, e esse ano está mais forte, então eles vêm fugidos, eles vêm para o Brasil. Não só para o Rio de Janeiro, onde eu estou, para o Brasil inteiro é recebido grandes turistas do hemisfério norte.
E o Brasil inteiro tem carnaval. Do Oiapoque ao Chuí tem carnaval. Então, a manifestação mais organizada, mais centrada é Salvador e o Rio de Janeiro, certo? Mas tem carnaval no Brasil inteirinho, tanto no interior quanto nas grandes cidades. Então, é uma coisa super interessante que eu convido vocês a estudarem, pesquisarem, desde o intrudo que foi trazido lá dos portugueses que vieram para o Brasil, até hoje, todas as escolas de samba desenvolvendo esses enredos maravilhosos, lindíssimos e espetaculares, dignos de uma ópera. É uma ópera a céu aberto. Convido vocês a verem. Um espetáculo, vale a pena. Ok, meus queridos? Então, tá dado o meu recado de hoje, já que estamos no carnaval, né? Vamos que vamos. É em homenagem ao meu povo cigano, que há muito tempo não faço uma mesa para o meu povo cigano, a minha cigana e o meu cigano aí. Minha cigana está até de roupa nova, maravilhosa, pronta para o carnaval. E aí hoje a nossa mesa é em homenagem. Então, a pedra que vocês vão escolher é a turmalina negra e a cianita azul, a pedra de São Miguel. Ok? Beleza pura? Vamos nós? Vamos ao Oxo. Vamos ver o que o Oxo vai trazer para nós, para os 2 montinhos. Ah, não esqueça de dar like, não esqueçam de compartilhar. Vamos começar pelas damas. A cianita aqui azul, a de São Miguel. Vamos começar por essa cigana maravilhosa. Vamos começar pelo Oxo. Receptividade. Receptividade, no tarô tradicional, é a rainha de copas. O sol, que é a inocência, e a coragem, que seria a justiça também, né? A coragem seria a carta da justiça no tarô tradicional. Então, o que isso está dizendo? Que existe um esclarecimento, que é o sol, é esclarecimento, existe um esclarecimento ou uma tomada de decisão de uma pessoa em relação a uma rainha de copas. Outra interpretação que também poderia ser: você recebendo a débito, ou então aceitando toda uma receptividade, está receptivo, é uma situação ótima que você está receptivo a qualquer manifestação de esclarecimento, de coragem, de botar os pingos nos is, de botar as cartas na mesa, através da sua coragem ou da força que você está tendo em relação a uma situação nova. Então, uma situação nova sendo esclarecida para uma rainha de copas. Tudo a ver, maravilhoso. Semana de 8 a 14, tá? Semana que vem é que tem carnaval. Vamos nós? Então vamos lá. O urso, o trevo, os lírios, a criança, o jardim, os ratos e a carta. Maravilhoso, show de bola. Ele está aqui, o urso. O urso corresponde ao imperador, certo? É o 4 imperador do tarô. Então, é uma pessoa difícil, inflexível, uma pessoa que não dá o braço a torcer, uma pessoa que tem um ego muito elevado, orgulhoso. Essa pessoa está passando o quê? Dificuldades. Só que tudo que essa pessoa está passando é para ter acontecido mesmo. Então, são sentimentos sinceros, alegrias que essa pessoa precisa reconhecer, tá? Essa criança mostra, no meio do jogo, que essa pessoa, esse urso, ele vai começar alguma coisa, ele vai iniciar alguma situação, tá? Então, ou uma reconciliação, ou iniciando algum trabalho, ou um trabalho novo, também pode ser. Esse reinício vai ter uma conversa, vai ter um papo, vai ter uma conversa, vai ter um esclarecimento para esse urso. Por quê? Ele está saindo de uma situação difícil. Então, ele está saindo de uma situação desgastante. Ele está no fundo do poço, ou então está saindo do fundo do poço de uma situação. E ele vai se comunicar para falar isso. Então, ele está saindo de uma situação difícil, ele vai se comunicar com uma pessoa, porque a criança e a carta é comunicação
para essa pessoa, mas é trazida ou explicada pela espiritualidade. Pela espiritualidade. Essa criança mostra que vai ter alguma reconciliação ou uma conversa ou início de algum trabalho ou de alguma coisa. Esse urso, ele estava impedido, mas alguma coisa que vem para ele vai ser boa, porque os lírios são sentimentos sinceros, puros, que ele tem. Ele pode não dar o braço a torcer, mas através de outros significados, de outras situações, ele vai acabar manifestando ou falando alguma coisa para essa pessoa, tá? Então vamos agora, o outro baralho cigano. Opa, a âncora, a raposa, a senhora Iemanjá, que é o navio, o cão, a carta repete, os livros e a casa. Então vamos lá. Não começamos por aqui, o urso, então esse urso, ele está afim de segurança, ele está afim de segurança, ele está afim de certeza, ele está em busca de solução para algumas coisas com que ele está vivendo. Então, ele está o quê? Na prota, raposa, tomando conta, esperando uma oportunidade para falar ou para se manifestar. É sinal de que essa pessoa está calada. Está calada, está na torre, está quietinha, não quer falar com ninguém, não quer saber, até ele chegar a uma conclusão com ele mesmo. Então, ele está tomando conta de tudo e de todos de uma outra pessoa. Ele tomar conta dessa outra pessoa faz com que ele fique na prota tomando conta só, esperando uma oportunidade. Que a raposa, ela toma conta de tudo para depois ela dar o bote. Então, essa pessoa ainda não se manifestou. Só que as coisas estão caminhando, que é o navio da senhora Iemanjá. As coisas estão caminhando. É a senhora Iemanjá e a Oxum. Quer dizer que estão duas cartas da espiritualidade dizendo que esses dois orixás estão nessa parada, estão caminhando lentamente. Para o quê? Para ou um encontro, um Deus Jardim, ou um encontro dessa outra pessoa, que é o cão fiel. O cão fiel é essa pessoa que, vamos dizer, que é prestimosa, voluntária, é uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa, vamos dizer, calma, tranquila, equilibrada, uma pessoa equilibrada, tá? Então, a carta está dizendo que vai ter uma comunicação para uma conversa, porque este urso aqui, ele vai querer contar o quê? Em segredo, as situações com que ele viveu. Ele viveu situações muito causticantes, difíceis, então ele está doido para contar o que se passou com ele nesse período. Então, o livro fechado, que é o segredo, são segredos da vida dele, que até aqui ele não tinha contado, e agora ele, de repente, quer se desabafar, vomitar tudo isso em cima de uma pessoa amiga. E o cão fiel é essa pessoa amiga. Mas a pessoa certíssima para ele fazer essas declarações. E confirmando, ele quer falar com confiança, para que isso não seja espalhado, ou então que ele não tem confiança de falar isso com ninguém e quer falar com essa pessoa desconhecida, porque essa pessoa desconhecida não vai ter contato com ninguém para falar nada com ninguém, já que ele é uma pessoa que não é de se abrir com ninguém. Mas como ele está nos limites dele, então ele quer falar ou trocar essa ideia, até para saber o que é que ele realmente pode fazer. Vamos ao tarô? Vamos ver agora o que o tarô vai falar para este casal. O Sol, a Torre, olha que eu falei que ele estava na Torre, a Roda, a Justiça, o Mundo, a Sacerdotisa, o Mago. Perfeito. Então, primeira coisa, com o Mago ali, mostra que ele realmente está na prota, raposa, tomando conta dessa outra pessoa para ter certeza o momento que ele vai dar o bote, ou que ele vai falar, ou que ele vai conversar com essa outra pessoa. Então, a raposa com o mago é isso. Ele já sabe o que tem para fazer, ele está esperando só alguma oportunidade que talvez ele criou, ou então uma oportunidade que ele vai criar para chegar e falar com essa pessoa. Ele vai falar o quê? O que ele vai falar? Um segredo. A sacerdotisa. Então, o livro... Então, ele vai falar um segredo, tá? Ele vai falar um segredo para esse cão fiel, essa pessoa que ele está aguardando, esperando uma oportunidade, certo? Eu não disse que ele estava se esclarecendo? É o Sol.
2 vezes o Sol. O Sol, o Sol. Então, ele estava se esclarecendo, ele está se esclarecendo, por isso que ele está em busca de uma certeza, de uma segurança, e ele está na torre. Olha lá, ele está na torre. Quer dizer, sinal de que essa pessoa está sozinho. Ficou destruído. Está destruído na torre. Por quê? Destruído porque ele não está saindo de uma situação do ratos. Então, ele está desgastado, denegrido, esteve no fundo do poço, está numa situação dificílima, que pode ser profissional, e pode ser profissional, porque livros, a carta, papéis, situações que ele estava envolvido. Pode até estar envolvido com a justiça, porque acabou a justiça aqui. Então, ele teve situações difíceis, que ele está fazendo de tudo para sair do fundo do poço, por isso que ele está altos e baixos com a roda. A roda é altos e baixos. Então, tanto ele teve nessa situação difícil que ele está lutando para sair dessa situação. Mas ele quer fazer o quê? Justiça com quem? Com essa pessoa, com esse cão fiel. Então, se ele errou, se ele fez alguma coisa errada, ele vem pedir perdão. Vai pedir pinico. É a carta. Vai pedir pinico. Quer dizer, vai pedir perdão. Porque agora ele quer fazer a coisa certa. Não sabemos o que ele fez, mas ele deve estar se sentindo culpado de alguma situação, por isso que ele está nessa situação querendo se acertar. E esse cão fiel, quem é no Osho? A rainha de copas, que é a receptividade. É a mulher receptiva, essa pessoa que está sempre pronta, porque ela é o quê? Equilibrada. E ele vai fazer o quê? Tomar coragem. É o Sol e a coragem. Ele está tomando coragem para ir até essa rainha de copas, porque é sinal de que ele tem culpa no cartório. Ele tem culpa no cartório para chegar até essa pessoa. Ok? Perfeito. Um espetáculo muito, muito claro, muito tranquilo. Deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa. Então, ele está em busca de segurança, ele está em busca de certeza das situações, ele quer falar com essa pessoa, está louco para falar com essa pessoa, com esse cão fiel, porque ele tem confiança de falar. Ele quer falar o quê? Um segredo, a sacerdotisa, que são os livros fechados. Pode ser um segredo dessa situação difícil que ele passou, pode ser um segredo de alguma perda profissional, pode ser perda de família, pode ser perda e danos, ou perda de alguém, até de um ente querido que ele possa ter perdido, mas ele está lutando para sair dessa situação. Ele está sozinho na torre, quer dizer, teve o ego dele quebrado, talvez o orgulho dele, que é uma pessoa difícil, porque o urso é o imperador que não dá o braço a torcer nunca, mas ele, nesse momento, ele precisa fazer justiça. E ele, reconhecendo os erros dele, indo até a outra pessoa, não tem coisa melhor. E o mais importante agora, que é o checkmate da situação. A carta do mundo. A melhor carta do tarô. Então, essa pessoa ou esse casal vão começar um novo ciclo. Então, existe uma nova etapa, um novo ciclo, uma virada de chave desse casal para uma situação boa. Porque o universo, o mundo, é a melhor carta do baralho, do tarô, para qualquer momento, seja na parte financeira, profissional, no amor, na família. É a melhor carta de todos os tempos, é o mundo. E ainda acompanhado do Sol, que a segunda carta melhor desse baralho é o Sol. E ainda tem o Sol 2 vezes no Osho e no Tarô, e ainda todas essas cartas da espiritualidade, que é a senhora Iemanjá, a senhora Osho, essas cartas da espiritualidade que estão trazendo o quê? Leveza, tranquilidade, para que essa pessoa mude de dentro para fora. Porque não adianta uma pessoa falar e você embrenhar na voz daquela pessoa ou naquela ideia e fazer aquilo que a pessoa falou. Não adianta, amanhã você está mudando de ideia. Mas quando você muda dentro de você, e aí você chega às conclusões, e aí você manifesta isso para o mundo, para fora, não tem coisa melhor. Então, porque as mudanças se fazem todos os dias. Não existe nada parado. Você pode estar parado de não ter tomado uma ação, uma iniciativa, mas dentro de você aquilo ali está a 1000, caminhando. Ok?
Então vamos lá? Semana de 8 a 14, certo? Hoje, domingo, olha só, esse urso está confirmando, através dos os últimos esclarecimentos para ele, de que essa situação tem que caminhar. Na segunda-feira, ele continua tomando conta da situação, continua sozinho. Na terça-feira, as coisas começam a caminhar lentamente. A própria espiritualidade vai começar a catucar ele para que ele possa tomar uma decisão. Ele querendo fazer justiça para outra pessoa, então ele vai recomeçar. Vai no dia seguinte, ou nesse mesmo dia, ele começando um ciclo novo dentro dele, com a certeza de que ele quer começar alguma coisa com essa pessoa. E aí, ou ele se comunica, ou ele decide se comunicar. Para propor o quê? Um encontro. Um encontro para falar, para conversar, para esclarecer-se junto com essa pessoa. No dia seguinte, ele vai contar, vai ser o contar dessa situação, o que houve, qual é o segredo, o que estava escondido, o que poderia ter acontecido. E, finalmente, lá no sábado, ele tendo certeza, ou ele começa a falar, começa a se mostrar, a mostrar clareza, a mostrar justiça, botar os pingos nos is, e através da tal da comunicação. Pode ser que esse encontro seja sábado ou semana que vem, no final, ou haja uma preparação para esse encontro. Talvez ele se comunique para preparar o encontro para o próximo final de semana, que será carnaval, né? Estaremos juntos aqui, na semana do carnaval, ok? Então, ó, uma semana ótima, de muito esclarecimento, uma semana excelente. E espero que eu tenha ajudado vocês, tá, meus consulentes? Nessa semana, para quem escolheu essa cianita azul. Perfeito? Vamos agora ao Osho, ao outro montinho, para quem escolheu a turmalina negra. Então, vamos lá. O Osho. O Osho. Amistosidade. Epa, olha só. A amistosidade é o 2 de copas. Amistosidade. O estresse é o 7 de paus. E o 1, a existência, é o mago. Então, vamos lá. Para mim, essa pessoa é o mago. Então, a pessoa está parada, mas analisando e contando com tudo que tem próximo de si. Então, tudo que chegar às mãos dessa pessoa, essa pessoa está fazendo um grande quebra-cabeça. Está juntando as pecinhas da história para poder a pessoa se resolver. E tem o quê? Tem atitude coerente para isso. Então, está juntando, sim, as peças para tomar uma decisão. Quer dizer, tudo que tiver, vamos dizer, acontecendo com essa pessoa esta semana, ela estará olhando, observando, analisando para tomar uma decisão. E a decisão é amorosa, o 2 de copas. O 2 de copa é o contato com o outro. O 2 de copas, ele é uma situação amistosa, amorosa, mas ele também pode ter alguma dúvida. Então, tanto é que essa pessoa está juntando o quebra-cabeça para tomar uma decisão. E essa decisão é amorosa. Vamos lá? Vamos ao baralho da dona Maria Mulambo. Aqui é o 6, que é o buquê. Não, é o 9, que é o buquê. Aqui é o chicote. Os livros. A lua. A mulher. O coração. E o jardim. Ótimo, maravilhoso. Se saiu a mulher, ótimo, beleza pura. Então, ó, essa mulher tá, vamos dizer, está super sensível, que é o coração. Ela está super sensível, esperando o quê? Uma oportunidade ou esperando uma conversa com alguém, certo? Esperando a oportunidade de conversar com alguém. Ela está o quê? Imaginando, é uma pessoa apaixonada, ela é uma pessoa que está imaginando, está com vários fetiches, pode nem estar dormindo direito por causa desse fetiche ou dessa expectativa de resolver alguma situação.
Tem um segredo que ela precisa saber que ela não sabe, por isso que ela está conjecturando uma série de situações. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que pode ser isso? Será que pode ser aquilo? Porque ela não tem certeza de nada. Mas ela também descobriu o quê? E descobriu que existe uma magia. Existe uma magia e essa magia veio para esclarecer determinadas situações. Então, esta mulher, embora imaginando, tendo bastante sonhos, estando apaixonada ou preocupada com várias situações do que seria, até vamos dizer que ela esteja num afastamento, porque o chicote diz que ela pode estar num afastamento. E se ela está desejando um encontro, é sinal de que ela está afastada do seu amor ou do seu parceiro. Então, ela está imaginando milhões de coisas. Só que o chicote veio para mostrar que, quem sabe que esse afastamento não é devido a uma magia que essa pessoa possa, ou ela ou a outra pessoa. Pode ter sido uma magia para ela se afastar da pessoa, ou pode ter sido uma magia feita para outra pessoa que afastou essa outra pessoa dela. Então, muito, muito, muito legal isso. Por quê? Agora nós vamos pesquisar que magia é essa. Pode ser da onde veio essa magia e aonde essa magia está atuando. Essa magia está atuando na mulher ou essa magia está atuando no parceiro ou na parceira que essa pessoa possa ter, certo? Mas mostra também que Nanã, ela é calma, ela é tranquila, é paciente, equilibrada. Então, Nanã, que é essa carta do buquê, mostra que esta mulher foi merecedora de saber essa informação agora. Além dela saber que ela foi merecedora de saber essa informação, e outra, quem sabe que essa informação não veio de um Exu, de uma Maria Padilha ou de uma Maria Mulambo? Quem sabe? Tá vendo? Ainda mais que a informação veio agora, ó, do baralho da Dona Maria Mulambo. Então, quem sabe que essa informação veio para esta mulher ficar esperta, uma informação que envolve o coração desta mulher e uma situação. Então, vem esclarecimentos para esta mulher. Que magia é essa? E é sinal de que ela mereceu. É sinal de que ela estava... Agora é que chegou o tempo dela saber determinadas coisas. Sabe lá se ela não estava pronta para saber essas informações? Não iria dar o valor que ela vai dar agora? Ou então não veria fazer com que ela se mobilizasse para saber que magia é essa? Onde essa magia está atuando? O que está sendo feito? Olha que delícia, certo? Vamos agora ao baralho, um outro baralho cigano, mas ele é ressignificado também, os ratos. Olha só, os ratos. Aqui a árvore, a cobra, a casa, a borboleta, o pentagrama. O pentagrama é a vitória. E a carta. A casa, eu falei a carta? Não, a casa. A casa, a borboleta, a vitória e a carta. Beleza pura. Então, perfeito. O baralho cigano vai complementar justamente o baralho da Dona Mulambo. Vamos lá. Comecei pela mulher, né? Então, essa mulher ganhou vida. Então, essa mulher, ela se transformou, é o 40 nesse baralho novo, é a borboleta. Ninguém vira borboleta, de borboleta para borboleta. Nego sai de lagarta para borboleta. Toda borboleta, ela vem de lagarta. Então, ela era uma lagarta, essa mulher era uma lagarta que virou a borboleta. Ok? Perfeito? Então, isso aqui já é fundamental. Se começamos pela mulher, ela houve uma grande transformação nessa mulher. Grande transformação. Certo? E outra, já diz que ela vai ser vitoriosa, que é a carta da vitória, ela vai ser vitoriosa no coração, através de uma comunicação, de um debate ou de uma conversa, alguma coisa assim. Uma carta, uma comunicação vai ser feita para esta mulher e um encontro, o jardim é um encontro, alguma conversa, algum debate que vai ter para ter esclarecimentos para esta mulher. Mas só ela ter já virado borboleta já é uma grande coisa. Tá. Na casa dela, ela tá o quê? Pensando, apaixonada,
questionando o que possa ter havido com a outra parte, certo? Então, ela está aqui pensando o que ó. Só que agora ela descobriu, ou chegou até ela uma informação de que o que estava escondido, que é o livro fechado, o que estava escondido em segredo? Uma traição. Uma traição porque é o quê? Ou uma traição ou uma magia, porque é a raposa junto com o chicote. Então, existiu ou existe uma traição ou uma magia feita por alguém para o quê? Para separar este casal. Só que esse casal é kármico, é um relacionamento kármico, que é a árvore. A árvore, o que está embaixo, é muito maior do que está em cima. Então, é sinal de que eles têm uma ligação extraordinária, uma ligação espiritual, energética. Eles têm uma química que nem um deles sabe o porquê. Porque é um casal que vem de outras encarnações para cumprir um karma agora. Certo? Então, esse karma, quer dizer, era para ter acontecido tudo isso, era para ter passado esse tempo todo, para eles chegarem a uma conclusão e essa mulher descobrir que existe, ou existiu, ou está terminando que é o chicote, uma magia, está terminando uma magia provocada por alguém, por alguma raposa, uma pessoa esperta ou interesseira, ou interessada na separação desse casal, que provocou o quê? Muitos desgastes. Desgaste para ambos. Para ele e para ela. Ou para ambos, certo? Ou para ele ou para ela, ou para ambos. Desgastes para ambos. Então, esta mulher que é mais equilibrada, que tá protegida de Nanã, equilíbrio, calma, paciência, ela tinha que saber agora, depois de passado esse tempo, por isso que é kármico, para ela ter essa informação, para que essa informação seja cabível dentro do pensamento dela, porque é sinal de que ela pensou no muito, perdeu até noites de sono para tentar descobrir, e finalmente veio às mãos dela, e olha que coisa engraçada, veio através de um livro. Olha o livro. O segredo veio através de um livro. Quer dizer, é sinal de que, é mais uma dica, tá, meu consulente? É sinal de que você lendo alguma coisa, ou você vai ler alguma coisa, ou esse segredo vem através de um papel, de escritura, documento, alguma coisa, vai chegar até você para você chegar a essa conclusão. E esse chicote, essa magia, pode estar terminando, pode estar em voga, ou então você descobrir que foi feita e agora você vai tomar suas medidas cabíveis. Certo? Vamos ao tarô? Tarô das bruxas agora. A estrela, a justiça, o enforcado, o diabo, o carro, a sacerdotisa e o sol. Maravilhoso. Nossa, mais complementação, gente. Fiquem atentos, vamos lá. Então, eu não disse que uma mulher de lagarta virou borboleta? Houve uma grande transformação? Então, agora ela vai agir, é o carro. Ela vai agir na direção certa, ela vai agir com sucesso. Então, agora sim, ela descobriu o verdadeiro segredo, ou um dos segredos que ela precisava saber da separação dela com essa outra pessoa, certo? Então, por que ela vai agir? Porque vem a sacerdotisa. Então, é sinal de que o segredo foi desvendado. Ou então que ela vai agir de acordo com a intuição, ou ela vai agir usando magia com magia. Porque a sacerdotisa é a intuição, é a magia, ela vai caminhar com isso. E outra, o sol. Então, a magia que ela for fazer, ou o sol com o carro, agora ela está na direção certa. Agora ela descobriu o que precisava descobrir para andar. O sol é esclarecimento, é iluminação. Então, agora ela foi esclarecida, foi iluminada. Por isso que ela não vai mudar o comportamento dela. De lagarta, ela vai virar borboleta, a mulher. E ela vai voar. Maravilhoso. Agora, o que estava acontecendo até agora? Na casa dela, ela estava com 1000 pensamentos, fetiches e tal, aquela coisa sem dormir, não sei o quê. Por quê? Ela estava mal assistida, é o diabo.
ela estava mal assistida, pode ser por obsessores, ainda mais que o negócio é de outras encarnações. Sabe lá se essa raposa que apareceu no jogo aqui não são obsessores? Espíritos ou pessoas que podem estar encarnados hoje, mas são inimigos ferozes desse casal, ou de um ou de outro? Então, essa raposa, ou essa dificuldade, ou essa magia, provocou o quê? Um desgaste muito grande. É um enforcado. Ou os dois, ou um deles estava passando por situações difíceis. Não é à toa que saiu o rato. O rato. Então, uma das partes estava passando situação muito difícil, ou até os dois. Por isso que estão com o rato dependurado, se sentindo preso, se sentindo... E o enforcado com o diabo é prisão. É prisão. Então, os dois estavam se sentindo presos numa teia sem saída, sem solução. Então, agora é agir. Agir aonde? Na parte espiritual. Por quê? A pessoa não vai poder chegar lá, não tem nó nenhum para desamarrar, porque é o chicote, é magia, é a raposa. Então, a pessoa vai ter que agir magisticamente para poder desvendar essa situação. Então, eles que estavam se sentindo presos, dominados, agora vão ser libertos. Porque a magia também termina. De 7 em 7 anos termina a magia. Ou então ela é desfeita, até por Exu. Exu é típico de desfazer magia. Tanto eles botam como eles tiram. Certo? Tanto eles botam como tiram. Mas geralmente quem bota não são as pombagiras, as padilhas, as mulambos verdadeiras. Porque essas são espíritos de luz que estão ali para ajudar as pessoas. Quem usa são os quiumbas, que são intermediários entre os Exus e o ser humano. Esses quiumbas se tomam de nome de Exus e pombagira para fazer o mal. E eles recebem o quê? Dinheiro, grana, oferendas dignas, porque o Exu e a pombagira, que eles estão iluminados, que eles estão na luz, eles não precisam de nada material. Eles sabem qual é a lei do universo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eles sabem da lei. Então, eles não fazem o mal porque eles sabem que aquilo ali vai voltar, vai dificultar eles a evoluírem. Porque todos os seres encarnados e desencarnados estão aqui para evoluir. Inclusive os Exus e as pombagiras. Então, se eles forem da luz, eles vão fazer só coisas boas, que é para poder eles saírem daquela condição de Exu e poderem galgar outros patamares para eles melhorarem. Agora, os quiumbas que estão ainda nesse intervalo, então eles ainda precisam de cachaça, de cigarro, disso, daquilo, de coisas materiais para eles pegarem aquela energia, porque eles se alimentam ainda dessas energias materiais. E, às vezes, o Exu, para provar que ele vai ou vai fazer, para ele até convencer, porque o ser humano é São Tomé, quer ver para quê? Para crer, eles às vezes utilizam-se de cachaça, charuto, desses argumentos, desses instrumentos, eles usam disso, que é para atrair aqueles outros espíritos desencarnados que ainda precisam desse material, que é para eles saberem o que esses espíritos estão fazendo contra o ser humano encarnado, que não está vendo um palmo além da história deles. Certo? Porque o ser humano normal, ele não está vendo um palmo além do físico. Já alguns médios desenvolvidos ainda que tem clarividência, vidência, eles ainda são capazes de ver alguns espíritos, ou então pela energia. Se você está num lugar, seja encarnado ou desencarnado, você sentiu um frio na barriga, você sentiu um mal-estar, é sinal de que a energia daquele espírito não é boa. Você sentiu uma tonteira, você sentiu um mal-estar, você sentiu um desequilíbrio, você se sentiu mal, ou sentiu um cheiro ruim, alguma situação no seu corpo, tem algum espírito ali que não é do bem, ele é do mal. Porque ele exala cheiros de enxofre, essas coisas assim. Então você pode
mesmo não sendo um médio desenvolvido, você saber que aquela energia que está pairando ali perto de você não é boa, não é do bem. Mas outro dia eu falo disso. Hoje vamos ficar por aqui nesse assunto. Outro dia eu tiro um dia para falar sobre isso, para esclarecer. Isso tudo, gente, está nos livros de Kardec. Tá? A doutrina do Espiritismo está nos livros de Kardec. São 5 livros de Kardec que você pode ler tudo isso e você saber tudo que se passa, seja na Umbanda, no Candomblé, tudo que é espírito. Vai lá nos livros de Kardec e está lá as explicações. Perguntas e respostas, ok? Então, vamos lá. Então, voltando aqui, esse espírito, esse ser, estava se sentindo acorrentado, mas agora, como ele está sendo esclarecido pelo sol, tanto a mulher quanto o homem, ou o casal, ou os dois, eles estão olhando, através desse sacrifício que passaram, estão olhando por um outro prisma. E aí vai ser feita a justiça, que a espiritualidade não falha. A espiritualidade não falha. A justiça com a estrela. 2 cartas da espiritualidade. Então, a espiritualidade não falha. Então, vai ser feita a justiça para este casal. Pode demorar quanto tempo for, mas eles vão se unir. Eles vão se unir, primeiro, porque é uma situação kármica. É um relacionamento kármico que vem de outras encarnações. Se vieram nessa encarnação encarnados, um tem que ajudar o outro, um vai ajudar o outro, e eles vão acabar juntos, para cumprir o seu karma, para terminar. Porque também essa é a última encarnação, é para todo mundo se acertar para poder seguir a nova Terra, né? Seguir a nova Terra. Excelente! Claríssimo! Semana de 8 a 14. Então, ó, hoje, uma das pessoas ainda está sobre égide, ainda desgastado, é o rato, ainda está desgastado, mas lentamente vai sair disso, porque a justiça vai mostrar essa magia, essa magia vai ser mudada para uma magia do bem. Essa pessoa ainda sofrendo ainda na terça-feira ainda acordes dessa situação que vem difícil. Pode ser que a pessoa esteja até doente e ainda esteja se melhorando, se libertando dessa doença, dessa saúde. Essa pessoa está em casa, pelo visto, está em casa, entendeu? Tentando entender tudo que se passou com ela. E a outra pessoa, a mulher, está se mobilizando, vai tomar uma atitude espiritual para agir. Esse segredo que ela acabou descobrindo é a situação certa, vai ser vitorioso, é trabalhoso? É, mas quem sabe que faz parte do karma dessa pessoa. Agir, trabalhar, mudar o pensamento, mandar energias positivas boas para outra pessoa, para que a pessoa saia dessa lama, saia desse túnel, saia desse poço. E o sol veio para isso, para esclarecer, para dar luz, trazer alegria, oportunidade, e vai sim ter uma comunicação dessa pessoa. Ou no sábado, ou a pessoa decide que vai ter uma comunicação para essa outra pessoa. Ou vai se comunicar com essa outra pessoa. Gente, que maravilha! Não é à toa que saiu o mago no Osho. Essa pessoa estava altamente estressada, tá vendo? Ó? Que é essa situação do rato que a pessoa vinha vivenciando, mas a pessoa veio mostrando que estava tudo bem, mas no íntimo não estava. Mas a amistosidade, que é o 2 de copas, é uma situação que a pessoa estava na dúvida, mas essa semana vai ser decisiva para essa pessoa tomar uma decisão, porque a outra pessoa vai agir na espiritualidade, vai ter certeza, vai ter ajuda da espiritualidade para que essa situação seja esclarecida. Maravilhoso, maravilhoso. Que espetáculo! Olha, tanto os 2 montinhos, quem assistiu os 2 montinhos, parabéns. Quem assistiu um ou outro, a explicação, a clarividência está aqui, fora de série. Espetacular, espetacular. E assim, meu consulente, eu espero ter podido ajudar vocês, tá? Eu espero que vocês possam ser bem assistidos, que vocês iniciem semana que vem, sexta-feira, né? Inicie já o carnaval de vocês,
com muita paz, com muita calma, muito discernimento, muita honestidade, muita clareza e que tudo possa correr bem a partir de sexta-feira nesse carnaval. E domingo estamos aqui para brincar o carnaval. Antes das escolas entrarem, eu vou fazer as outras 6 que está faltando, ok? Fiquem com Deus. Até para a semana.